A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para gravar esse vídeo que dá aula da Escola Bíblica Dominical para Adultos, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 17 de março. O tema da nossa lição é o culto da igreja cristã. Bom, o texto áureo diz assim, Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. A verdade prática está escrito assim, O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Muito bem. Eu quero ser bem sucinto, bem breve aqui, para somente uma pincelada, da aula, para que os irmãos já estejam preparados para a aula em vossas congregações e assim possa os irmãos durante a semana que assistir esse vídeo pode levantar suas perguntas, suas dúvidas e assim estar tirando as dúvidas, fazendo pergunta no decorrer dessa semana para nós ou até mesmo na aula que os irmãos participam aí da sua congregação. Bom, vamos lá. Qual é o objetivo do culto? O objetivo, dois objetivos principais que o culto deve ter. Se não tiver nenhum desses ou tiver em partes, então o culto já não é um culto perfeito, um culto racional, como o apóstolo Paulo nos orienta ali na carta aos Romanos, capítulo 12. Então, dois objetivos principais que um culto deve ter. Primeiro objetivo, deve ter um culto voltado para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Nós nos reunimos para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome do nosso Salvador Jesus. Segundo, o culto tem por objetivo a edificação da igreja. E não é à toa, não é por isso que a gente se reúne durante a semana, aos finais de semana. A gente está sempre se reunindo no templo, na casa de Deus, para nós juntos nos edificarmos na palavra. E também durante o culto, claro, com certeza, na direção do Espírito Santo ali, usando a vida dos irmãos, usando através dos dons espirituais, edificando mutuamente o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então, dois objetivos tem o culto cristocêntrico genuíno. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. Segundo, edificação da igreja. Faltou isso, já não é um culto nos parâmetros da palavra de Deus, já não é um culto para Jesus, já é outra situação. Aí já está tomando uma direção diferente aí do que é orientado na palavra. Muito bem. Vamos lá para o primeiro tópico. Mas antes de falar do primeiro tópico aqui, que é a natureza do culto, a palavra-chave dessa lição, logicamente, é culto. O que é culto? É uma forma de expressão. O culto é adoração. O culto é serviço a Deus. O culto é algo solene, é algo sublime. Então nós iremos entender esta palavra no decorrer da lição aqui, desse que traz esse tema maravilhoso. Bom, o primeiro tópico vai ter por tema a natureza do culto, o culto como serviço a Deus. O que quer dizer isso? Aqui nós vamos estudar que o culto não é somente quando nós nos reunimos nas quarta-feiras, nos domingos pela manhã, domingo à noite, para nós, entre os irmãos, adorar a Deus na casa do Senhor. O culto não se restringe apenas isso, a se reunir na casa do Senhor. Não, o culto como serviço, dentro da perspectiva de serviço, o culto é o quê? É você viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra. Então é um culto como serviço, você serve a Deus. Então você já está cultuando a Deus através da sua vida pautada na obediência da palavra de Deus. Então o culto como serviço quer dizer essa questão, que nós devemos
estarmos cultuando ao Senhor continuamente, através da nossa vida, através do padrão que nós escolhemos, pautado na palavra, vivendo de acordo com a palavra. Isso é um culto, tá? Aí o segundo subtópico diz assim: o culto deve ser solene. O que é culto solene? É algo que traz respeito, que traz reverência, que traz a glorificação do nome do Senhor, o nosso Deus. Então, o culto, quando nós nos reunimos com a congregação lá na casa do Senhor, tem que ter reverência à majestade de Deus, porque nós nos reunimos ali em comunhão com Cristo, crendo que Jesus se faz presente em nosso meio. Então, se Ele faz presente em nosso meio, com certeza nós estaremos em total reverência, respeito à casa de Deus, temor. Aí entra vários assuntos, como por exemplo a maneira como nós nos apresentamos na casa de Deus, a maneira que nos vestimos, a maneira que nos comportamos. E hoje em dia as pessoas estão perdendo um pouco desse senso, ou até mesmo, espiritualmente falando, desse discernimento espiritual quando se apresenta na congregação perante a igreja do Senhor. Então, vale a pena ressaltar a você que Deus exige solenidade, Deus exige respeito, reverência na casa dele. Então é de suma importância nós avaliarmos como iremos nos apresentar perante Deus, tanto o homem como a mulher. Então há certas coisas ou certas modas, modismo no sentido de vestimenta, de se apresentar, que não se adequa para nós estarmos dentro da casa do Senhor, que é um lugar majestoso, santo, e que Deus exige de nós um culto solene, um culto de reverência. Então é bom frisarmos essa questão, porque muitos estão perdendo este senso. Acho que quando vai para o culto, muitos ficam no corredor conversando, muitos ficam conversando com o colega de banco, com o irmão de banco, outros ficam resolvendo os assuntos particulares dentro da casa do Senhor, mascando chiclete e se levantando, principalmente quando o pregador está pregando, fica se levantando, tirando a atenção do culto. Crianças, a criança não, a gente releva porque é criança, mas tem muitos adultos, vai tomar água, dá uma sede, né, tremenda durante o culto, outros saem para ir no banheiro, para no corredor, fica falando alto, até atrapalha quem está no púlpito, está ouvindo. Então parece que hoje em dia as pessoas estão perdendo esse senso, esse discernimento de culto solene, de reverência, de majestade, na hora que nós nos congregamos, nos reunimos junto em irmãos em Cristo para adorar ao santo nome de Jesus. Agora vamos partir por terceiro subtópico, que fala que o culto é santo. Se o culto é santo, então a gente tem que estar já com a vida no altar. A gente tem que estar com a vida cultuando como um serviço, servindo a Deus ali, de acordo com a palavra, na nossa vida cotidiana, para que quando nós chegarmos no culto ali, na liturgia, nós nos reunirmos com os irmãos para adorar ao Senhor, a nossa vida esteja de acordo, em sintonia com a palavra, com a santidade ali, com a vida consagrada ao Senhor. Aí sim esse culto será dentro dos padrões de Deus, e Deus com certeza há de receber este culto e há de derramar as bênçãos do Senhor na nossa vida, e com certeza seremos edificados, sairemos do culto renovados, fortalecidos, consolados pelo Espírito Santo, fortalecidos na palavra e pronto para continuar a nossa caminhada cristã. Muito bem. E um detalhinho que eu anotei aqui na observação: de nada serve nós fazermos um culto a Deus litúrgico, mas esquecer do culto como serviço. E de nada serve também ter uma vida, certo, consagrada, tudo certinho, mas na hora de cultuar perder o foco, ir para a igreja e acabar, ao invés de cultuar, ficar resolvendo as questões que poderia ser resolvido fazendo uma reunião extra, em ocasião específica para isso. Então eu observo que tem muitos companheiros meus, obreiros do Senhor, que vai para o culto, ao invés de cultuar a Deus, fica resolvendo as questões na secretaria, fica resolvendo questões financeiras, administrativas, que na verdade era para
era para ter uma ocasião específica para tais coisas. E não devemos perder o foco principalmente nos cultos oficiais. No caso da minha congregação, a Assembleia de Deus Belém, são as quartas e domingo. Então nós já irmos focado em adorar o Senhor. Aí as outras questões específicas de organização, de administração, a gente marcar um dia à parte, uma reunião à parte para tratar desses assuntos. Mas no culto, o correto é nós focarmos na adoração a Jesus e na edificação da igreja. Estarmos atentos ao que o Espírito tem a dizer à igreja do Senhor. Muito bem. O segundo tópico vai falar do propósito do culto. O culto tem o propósito, como eu já falei, de glorificar a Deus, de edificar a igreja. Se não tem esses dois objetivos, não é um culto a Deus, de acordo com a palavra. É outra coisa. É uma reunião de ações de graça pela vida de alguém, ou é uma palestra, mas não pode caracterizar-se de acordo com a palavra, como um culto de adoração a Deus. Um culto de adoração a Deus cristocêntrico é o que glorifica o nome de Deus. Estamos reunidos para adorar a Jesus. E segundo, estamos ali reunidos para sermos edificados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. É muito importante nós frisarmos isso. O terceiro tópico vai falar sobre a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica e o lugar da adoração no culto pentecostal. Aí vai falar um pouquinho do nosso costume dos assembleanos pentecostais. Aí vai falar um pouquinho que nós geralmente, o nosso culto são cultos alegres, um culto que damos lugar ao mover do Espírito Santo, um culto que tem línguas estranhas, um culto que tem profecias, um culto que tem liberdade da pessoa expressar o seu sentimento para com Deus, de exaltar, de orar em voz alta, pode ver que as pregações umas pregações mais energéticas, mais calorosas. Então é uma questão de costume. Aí vamos entrar uma questão de cultura, de costume. Nós, assembleanos pentecostais, nós temos esse costume e nós fomos reconhecidos pelo mundo todo através desse movimento aqui pentecostal, que nós glorificamos a Deus, que nós exaltamos mesmo. Nossos cultos são felizes, são fervorosos, são alegres e nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. É claro que tudo isso temos que observar que tem que ter reverência, que tem que ter respeito, que tem que ter equilíbrio, e tem muitas ramificações aí que estão exagerando, que eu não reconheço como agir do Espírito Santo. Então temos que tomar muito cuidado também, nós assembleanos, nessa questão de reverência, de ordem, como o apóstolo Paulo chegou até a corrigir os crentes de Corinto, que tinham uma igreja com todos os dons espirituais, mas o povo estava tendo uma desordem. Ele fala, não, o culto tem que ser com ordem e decência, sem perder este foco. Amém? Então, a lição se redunda nessas questões. Com certeza, aí, durante a aula, aí, o seu professor vai ter mais tempo de se aprofundar no assunto, e com certeza Deus tem uma bênção para a tua vida, e eu creio em nome de Jesus que este tema dessa lição vai servir para nós adentrarmos em vários assuntos, né, que está acontecendo nos nossos dias durante os cultos, que talvez está fugindo um pouco a proposta de estarmos reunidos na casa do Senhor, tá bom? Eu não me aprofundei tanto em umas questões que está acontecendo, que eu estou observando, alguns direcionamentos que alguns cultos estão tomando, para não ficar muito exaustivo esse vídeo. Mas, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário, curta, comente, e até a próxima aula. Que Deus vos abençoe, em no nome de Jesus. Amém.